forms of the state have democracy for their truth, and for that reason are false to the extent that they are not democracy. E se a democracia que você acredita defender já não existisse de fato, mas apenas como uma ilusão cuidadosamente mantida? O silêncio que corrói democracias. Uma democracia pode morrer sem tiros, sem tanques, sem decretos autoritários. Ela pode se desfazer em silêncio, lentamente, enquanto mantém as aparências intactas. Parlamentos ainda funcionam, eleições ainda ocorrem, tribunais ainda julgam. Mas, por trás da superfície, algo vital já se perdeu. É como uma casa que continua de pé, mas cujos alicerces foram corroídos por dentro. Esse é o colapso silencioso das democracias modernas. O curioso é que ninguém anuncia esse processo. Não há comunicados oficiais, nem mudanças bruscas. O que existe é uma transformação gradual do significado da própria palavra democracia. Durante séculos, acreditamos que ela fosse sinônimo de liberdade de expressão, direito ao voto, pluralidade de ideias. Mas hoje, cada vez mais, ela é tratada como um rótulo a ser apropriado. Quem se declara defensor da democracia, automaticamente se coloca como dono de uma verdade moral. E quem diverge, ainda que de forma legítima, passa a ser rotulado como inimigo da ordem, como alguém perigoso, como uma ameaça ao bem coletivo. Essa redefinição não é neutra, ela é estratégica. Democracia passa a significar conformidade com certos valores sociais e culturais, e não apenas um sistema político. Questionar esses valores, portanto, é apresentado como um ataque ao próprio regime. O que antes era apenas debate de ideias, agora se transforma em tribunal moral. Pouco a pouco, a pluralidade se dissolve, mas a aparência de liberdade continua. E o mais impressionante é que tudo isso se dá de forma suave, quase imperceptível. Não há prisões em massa, mas há constrangimento social. Não há queima de livros, mas há currículos escolares cuidadosamente selecionados. Não há censura oficial, mas há narrativas midiáticas que repetem exaustivamente quais vozes devem ser ouvidas e quais devem ser ignoradas. É um jogo de longo prazo, no qual a esquerda aprendeu a ser paciente. Ao contrário da direita, que frequentemente pensa em ciclos eleitorais curtos, a esquerda trabalha em horizontes de décadas. O objetivo não é ganhar apenas uma eleição, mas moldar uma geração inteira. A consequência é devastadora. Vivemos em sociedades que acreditam ser democráticas apenas porque mantêm seus rituais externos, mas que no fundo já estão presas a uma lógica de controle cultural e simbólico. A pergunta inevitável surge: será que ainda somos cidadãos livres, capazes de questionar, ou já fomos treinados para confundir liberdade com obediência disfarçada? E você, acredita que a democracia atual ainda protege o dissenso, ou já se tornou apenas uma encenação bem orquestrada para manter as aparências? A democracia como conceito em disputa. Quando pensamos em democracia, a imagem imediata costuma ser a de eleições livres, liberdade de imprensa e direito de manifestação. Mas o que poucos percebem é que a própria ideia de democracia sempre foi instável, sujeita a disputas e redefinições. Ao longo da história, o que se chamou de democracia nunca foi exatamente o mesmo. Em Atenas, no século V a.C., o poder do povo estava restrito a uma pequena parcela. Homens livres, donos de terras, mulheres, estrangeiros e escravos estavam de fora. Ainda assim, aquela experiência fundou o mito da participação popular como essência da democracia. Séculos depois, com o Iluminismo e as revoluções modernas, democracia passou a significar a limitação do poder dos reis, a valorização dos direitos individuais e a defesa de liberdades fundamentais. Já nos séculos XIX e XX, a palavra incorporou a noção de sufrágio universal, abrindo espaço para que todos, pelo menos em teoria, pudessem participar das decisões coletivas. A cada etapa da história, a democracia foi sendo ampliada, moldada e adaptada. E, em cada uma dessas etapas, sempre houve quem disputasse o sentido da palavra. É nesse ponto que chegamos ao presente. Hoje, democracia não é apenas um regime político, tornou-se também uma bandeira retórica, um recurso simbólico. Quem reivindica ser defensor da democracia, automaticamente se coloca como representante da moralidade pública, e quem discorda de determinados valores passa a ser acusado de inimigo da própria democracia.
A palavra, que deveria ser neutra, tornou-se uma arma. Esse processo não é novo. Durante a Guerra Fria, por exemplo, regimes do bloco soviéticos se autodenominavam democracias populares. Havia eleições, havia constituições, mas o espaço para a divergência real era nulo. O adjetivo popular não era apenas detalhe, mas o truque que legitimava sistemas autoritários sob a aparência democrática. O mesmo mecanismo, de forma mais sofisticada, acontece hoje no Ocidente. A democracia formal permanece, mas seu conteúdo se altera. Discordar de certas pautas culturais ou sociais não é visto como direito legítimo, mas como ameaça ao regime. O paradoxo é evidente. Em nome da democracia, silencia-se quem ousa questionar. O regime que deveria proteger o dissenso passa a excluir, a rotular, a marginalizar. O discurso muda, mas a essência é a mesma: reduzir a pluralidade em favor de uma narrativa única. A democracia continua em cena, mas como peça de teatro, um palco cuidadosamente iluminado para que as rachaduras fiquem invisíveis ao público. A questão que se impõe, portanto, é inevitável. Se cada época redefiniu a democracia conforme seus interesses, como podemos garantir que hoje não vivemos apenas uma versão fabricada dela? Será que o conceito que defendemos ainda preserva a liberdade real? Ou já foi transformado em um rótulo estratégico usado para silenciar quem pensa diferente? E você, ao olhar para o mundo de hoje, acredita que vivemos uma democracia genuína ou apenas uma ilusão mantida por narrativas bem construídas? A captura cultural e educacional. Se a democracia começa a se esvaziar quando seu conceito é disputado, ela se fragiliza de maneira ainda mais profunda quando cultura e educação passam a ser instrumentos de transformação silenciosa. Governos podem mudar, partidos podem perder eleições, mas quando ideias são plantadas na formação intelectual e simbólica de um povo, elas têm o poder de atravessar gerações inteiras. É nesse terreno que se constrói o colapso silencioso, não nas urnas, mas nas salas de aula, nas universidades, nos livros e até nas novelas. No início do século XX, Antônio Gramsci compreendeu algo que revolucionaria a estratégia política da esquerda. Para ele, não bastava conquistar o poder pela força, como defendiam os revolucionários clássicos. Era preciso conquistar o consenso social por meio da cultura. A verdadeira batalha não se dava no Estado, mas no que ele chamou de sociedade civil: escolas, sindicatos, artes, meios de comunicação, instituições religiosas. Quem dominasse esses espaços definiria a forma como a própria realidade seria percebida. Não seria necessário impor ideias pela violência, mas moldar consciências até que aceitassem como natural aquilo que antes seria visto como imposição. É nesse espírito que a educação se torna laboratório ideológico. O que se ensina nas escolas e principalmente o que se omite molda gerações. Livros que desaparecem dos currículos, personagens históricos reinterpretados, narrativas escolhidas cuidadosamente para reforçar apenas um viés de mundo. O estudante, sem saber, cresce com uma visão já pré-fabricada, incapaz de perceber que não recebeu o conjunto completo das peças do quebra-cabeça. Nas universidades, essa dinâmica se intensifica. Professores e pesquisadores, muitas vezes alinhados a um mesmo eixo ideológico, replicam a lógica da hegemonia cultural. O ambiente acadêmico, que deveria ser espaço de confronto de ideias, se torna cada vez mais homogêneo. Quem discorda é visto como intruso, hostilizado, desacreditado. A diversidade de pensamento desaparece, mas o discurso da diversidade permanece, contraditoriamente, como bandeira. Esse processo não se limita às salas de aula, ele se expande pela cultura popular. Filmes, séries, novelas, músicas, peças de teatro, todos podem carregar narrativas discretas que, quando repetidas ao longo do tempo, normalizam certos valores. Não se trata de propaganda direta, mas de infiltração simbólica. O herói é sempre o que defende uma visão progressista, o vilão, aquele que questiona. A história que se consome no entretenimento não apenas diverte, mas educa de forma invisível. A mídia reforça esse quadro. Palavras são escolhidas como armas. Um protesto pode ser chamado de manifestação democrática quando parte da esquerda e de ameaça à ordem quando vem da direita. Termos e enquadramentos não são neutros, são ferramentas de manipulação narrativa. O resultado é uma percepção pública orientada, uma democracia que parece plural, mas que é narrada por apenas um lado. Tudo isso não acontece de uma vez.
é uma obra de paciência. A esquerda aprendeu a trabalhar em horizontes de décadas, sem pressa, sabendo que, ao dominar a cultura e a educação, o resto é consequência. Quando uma geração inteira já nasce sob determinados pressupostos, não é mais necessário impor nada pela força. O condicionamento se torna natural. E assim, enquanto muitos acreditam viver em sociedades livres apenas porque podem votar ou se expressar nas redes sociais, a base real da liberdade se dissolve sem alarde. Porque uma democracia só existe de fato quando os cidadãos têm ferramentas críticas para questionar. Quando essas ferramentas são corroídas, a democracia continua de pé em sua fachada, mas já não existe em essência. Resta então a pergunta: se cultura e educação se transformaram em campos de adestramento simbólico, será que ainda estamos formando cidadãos livres ou apenas indivíduos treinados para acreditar que são livres? O mecanismo do rótulo e da exclusão. Se a captura cultural e educacional prepara o terreno, o rótulo é a arma que consolida o domínio. Numa democracia saudável, divergências deveriam ser enfrentadas com ideias, debates e argumentos. Mas, quando a disputa política se converte em guerra de narrativas, a lógica do estigma substitui a lógica da razão. Não importa mais discutir, importa classificar. E ao classificar, isolar. O mecanismo é engenhoso, porque não precisa convencer, apenas condenar. Chamado de fascista, negacionista, antidemocrático, o indivíduo deixa de ser alguém com opinião divergente para se tornar um perigo moral. A palavra que o define passa a valer mais do que qualquer argumento que ele tente usar em sua defesa. E, como a acusação cola mais rápido do que a explicação, o julgamento é imediato. O dano não depende de provas, apenas da repetição. E esse processo ganhou velocidade inédita com as redes sociais. O chamado cancelamento tornou-se uma forma moderna de linchamento público. Um deslize, uma frase mal interpretada, uma opinião impopular, basta isso para que milhares de vozes se unam em coro, exigindo a exclusão de alguém do espaço público. A intenção não é discutir, mas apagar. Não é responder, mas silenciar. E diante desse risco, muitos preferem o caminho da autocensura. Evitam falar, evitam questionar, evitam expor pensamentos que, embora legítimos, podem ser considerados perigosos por um tribunal moral invisível. Mas o cancelamento não vive apenas no ambiente digital. Instituições inteiras absorvem essa lógica. Universidades criam códigos de conduta que, sob o pretexto de proteger minorias, acabam por delimitar os limites do que pode ou não ser dito. Empresas pressionadas por campanhas virtuais preferem demitir funcionários a enfrentar o risco da mancha pública. O rótulo, então, não é apenas uma marca social, torna-se uma ferramenta institucional. O paradoxo é evidente. Em nome da democracia, certas vozes são caladas. Em nome da tolerância, certos discursos são expulsos do debate. A pluralidade, que deveria ser o coração da democracia, é substituída por uma homogeneidade imposta. E o mais intrigante é que tudo isso acontece sem que a democracia deixe de existir no papel. Os direitos continuam escritos, mas na prática já não podem ser exercidos livremente. A exclusão pelo rótulo é mais eficaz do que qualquer censura estatal. O Estado pode prender opositores, mas isso gera reação, resistência, indignação. O rótulo, ao contrário, opera em silêncio. Ele transforma a vítima em culpado aos olhos da sociedade. E, quando a própria sociedade aceita silenciar seus dissidentes, não é mais necessário um ditador que o faça. Fica então a pergunta: se a democracia serve para garantir que todas as vozes sejam ouvidas, o que acontece quando apenas algumas têm o poder de definir quem pode falar? Estamos diante de uma democracia que protege o dissenso ou de um regime simbólico que permite apenas a concordância disfarçada de liberdade? O emburrecimento programado. A democracia depende de cidadãos capazes de pensar, questionar e debater. Quando esse alicerce se fragiliza, não importa quantas eleições sejam realizadas ou quantas instituições continuem funcionando, o regime já não passa de fachada. É nesse ponto que surge um dos mecanismos mais sutis e devastadores da captura social, o emburrecimento programado. O que está em jogo não é apenas o que se ensina, mas também o que se deixa de ensinar. Omissão se torna arma tão poderosa quanto a imposição.
Uma geração que cresce sem contato com ideias divergentes, sem acesso à complexidade de debates passados, perde gradualmente a capacidade de compreender a profundidade dos dilemas que enfrenta. Em vez de raciocinar, aprende a repetir. Em vez de debater, acostuma-se a reagir. O espaço da reflexão é ocupado por slogans, frases curtas, mantras emocionais que dispensam qualquer análise. Nas escolas, esse processo se traduz em currículos simplificados, leituras cada vez mais fáceis, redução de conteúdos exigentes. Não se trata de facilitar o aprendizado, mas de reduzir o horizonte intelectual. A criança não é estimulada a confrontar ideias complexas, mas treinada a aceitar narrativas prontas. Já nas universidades, a diversidade de pensamento é sufocada. A pluralidade de interpretações dá lugar a uma uniformidade silenciosa, em que questionar determinados dogmas significa arriscar a própria sobrevivência acadêmica. O ambiente que deveria ser o coração da crítica se transforma em espaço de conformismo. Fora da sala de aula, a cultura reforça o mesmo movimento. A mídia privilegia a manchete rápida, o comentário superficial, o espetáculo imediato. Séries, músicas, novelas e filmes, ainda que sob a aparência de entretenimento, carregam mensagens que se repetem até se tornarem senso comum. A lógica do consumo substitui a lógica da reflexão. A velocidade da informação impede a maturação do pensamento. O cidadão, cercado por estímulos, aprende a reagir instantaneamente, mas perde a capacidade de se aprofundar. A infantilização do discurso completa o ciclo. Questões complexas são reduzidas a narrativas de bem contra mal, amor contra ódio, certo contra errado. Essa simplificação cria um terreno em que discordar não é mais visto como legítima diferença de perspectiva, mas como adesão automática ao lado do mal. A dúvida, que deveria ser motor da democracia, se torna sinônimo de perigo. Esse emburrecimento não é acidental. Ele serve a uma lógica de longo prazo. Uma sociedade treinada a pensar pouco não oferece resistência. Em 10, 20 ou 30 anos, cidadãos formados nesse ambiente já não sentem falta do que não conhecem. Crescem acreditando que liberdade é repetir o que lhes foi dado, sem perceber que a verdadeira liberdade é questionar aquilo que parece óbvio. Assim, a democracia continua a existir na forma, mas perde sua substância. Porque não há democracia possível sem indivíduos críticos. Quando uma geração inteira é moldada para aceitar e não para pensar, a democracia não é mais do que um palco vazio, onde se encena a liberdade para uma plateia incapaz de perceber que a peça já acabou. E aqui fica a provocação inevitável. O que é mais perigoso para uma democracia? A censura explícita, que ao menos é visível, ou a ausência silenciosa de cidadãos preparados para questionar? O horizonte de 30 anos. A diferença mais profunda entre os projetos políticos contemporâneos não está apenas nas propostas ou nos programas de governo, mas na forma como cada campo enxerga o tempo. Enquanto a direita tende a mirar resultados imediatos, pensando em ciclos curtos, eleições próximas e soluções rápidas, a esquerda aprendeu a trabalhar com décadas. Ela sabe que a transformação mais duradoura não é aquela que se conquista em 4 anos, mas a que se consolida silenciosamente ao longo de 30. Essa visão de longo prazo se revela em todos os mecanismos já analisados. A disputa pelo significado da democracia, a captura cultural, a imposição dos rótulos e o emburrecimento programado não são iniciativas pontuais, mas etapas de uma estratégia paciente. Em cada geração, a esquerda planta sementes que talvez não veja germinar imediatamente, mas que no futuro florescerão em forma de consenso social. A lógica não é derrubar muros de uma vez, mas desgastá-los até que caiam por si mesmos. É assim que narrativas se normalizam. O que parecia absurdo em uma década se torna aceitável na seguinte e inquestionável na próxima. As mudanças de valores culturais e sociais raramente acontecem de forma abrupta. Elas avançam como maré, lenta, constante, quase imperceptível. Quando nos damos conta, o terreno já foi redesenhado. Uma geração inteira cresce acreditando que aquilo sempre esteve ali. A história é recontada e a memória coletiva se reprograma. Este horizonte de 30 anos explica por que a esquerda se fortalece mesmo em contextos em que perde eleições ou enfrenta crises políticas.
A derrota no curto prazo não compromete a estratégia de fundo, pois a formação cultural e educacional continua em marcha. Já a direita, focada em vitórias momentâneas, muitas vezes vence urnas, mas perde corações e mentes. É como conquistar castelos enquanto o adversário controla o mapa. O poder do tempo está em sua capacidade de normalizar. Um país pode, em 3 décadas, passar da rejeição absoluta a determinada pauta para a sua aceitação quase unânime. Não porque houve um grande decreto ou uma lei impositiva, mas porque as escolas, as universidades, a mídia e a cultura foram preparando lentamente o terreno. O que era exceção vira regra, e quem questiona passa a ser visto como ultrapassado ou até perigoso. Esse é o verdadeiro triunfo da paciência estratégica. Enquanto os olhos do público se voltam para disputas eleitorais acaloradas, mudanças muito mais profundas acontecem nos bastidores. Quando uma nova geração assume a vida adulta, já traz consigo as ideias, os valores e os pressupostos implantados décadas antes. A luta política, então, deixa de ser confronto aberto e se transforma em simples administração de consensos previamente moldados. O risco para a democracia é óbvio. Se o espaço crítico é corroído pouco a pouco, se o debate se reduz a encenar divergências dentro de um mesmo espectro já delimitado, a liberdade real desaparece. Esse é o verdadeiro triunfo da paciência estratégica. Enquanto os olhos do público se voltam para disputas eleitorais acaloradas, mudanças muito mais profundas acontecem nos bastidores. Quando uma nova geração assume a vida adulta, já traz consigo as ideias, os valores e os pressupostos implantados décadas antes. A luta política, então, deixa de ser confronto aberto e se transforma em simples administração de consensos previamente moldados. O risco para a democracia é óbvio. Se o espaço crítico é corroído pouco a pouco, se o debate se reduz a encenar divergências dentro de um mesmo espectro já delimitado, a liberdade real desaparece. Os cidadãos acreditam escolher, mas escolhem apenas dentro de um tabuleiro já definido. A aparência de democracia permanece, mas a substância se esvai. E aqui surge a questão final deste percurso. Estamos preparados para enxergar o tempo como arma? Ou continuaremos presos a disputas imediatas, enquanto uma estratégia de décadas molda silenciosamente o futuro que julgamos escolher? A democracia que resta. O colapso das democracias modernas não se anuncia com sirenes, nem com marchas militares pelas ruas. Ele se dá em silêncio, na transformação lenta dos significados, na captura dos espaços culturais e educacionais, no uso calculado dos rótulos e na formação de cidadãos cada vez menos críticos. É uma erosão que não destrói as formas externas, mas consome a substância por dentro. Continuamos a ter eleições, parlamentos e tribunais, mas cada vez mais nos resta perguntar: isso basta para chamar de democracia? A estratégia de longo prazo revelou sua eficácia. Ao atuar no campo simbólico, a esquerda compreendeu que não era necessário impor pela força aquilo que poderia ser aceito por hábito. Década após década, pequenas mudanças foram sendo implantadas, até que se tornaram parte do senso comum. A geração seguinte cresce acreditando que sempre foi assim, e a memória histórica se adapta às novas narrativas. Democracia, então, passa a significar não a pluralidade de vozes, mas a adesão a valores previamente estabelecidos. Quem discorda é rotulado, silenciado e expulso do debate. A consequência é um regime que mantém sua fachada, mas perde sua essência. Uma democracia que ainda existe no papel, mas que já não protege o dissenso, já não incentiva o questionamento e já não promove a verdadeira liberdade de pensamento. Ela se torna encenação, um palco onde cidadãos acreditam ser protagonistas, mas na verdade apenas repetem falas escritas por outros. É nesse ponto que a reflexão se torna inevitável. O maior risco para a democracia não é o inimigo declarado, mas o silêncio que corrói lentamente, sem resistência. Não é o golpe abrupto, mas a normalização gradual de uma obediência disfarçada de consenso. O perigo não está apenas em perdermos instituições, mas em perdermos a capacidade de enxergar que elas já não significam o que um dia significaram. Resta a pergunta final, que não busca a resposta única, mas provoca o incômodo necessário.
Ainda somos cidadãos livres ou apenas peças de um tabuleiro cuidadosamente montado? E você, ao olhar para os sinais do nosso tempo, acredita que a democracia que resta ainda é capaz de garantir a liberdade ou já se tornou apenas uma ilusão conveniente para manter tudo como está?